Eu não fui trocada por dinheiro. Fui deixada numa mesa de madeira, junto de uma xícara de café coado e um silêncio grosso. É assim que começa a parte que ninguém gosta de ouvir. Boa tarde, meus amores. Meu nome é Lourdes, mas o povo me chama de Vó Lourdes. Tenho 76 anos e trago a voz já gasta. Hoje vou falar do que me moldou quando eu ainda não sabia o nome das coisas. Nasci num povoado pequeno no norte de Minas, quase beirando a Bahia, onde o ônibus só aparecia quando Deus queria e a vida era medida por chuva e safra. Nossa casa tinha varanda caída e parede com rachadura que a gente tapava com jornal. De manhã, o barulho era de galinha ciscando, panela de alumínio raspando o fundo, e minha mãe soprando o braseiro para esquentar a água do banho de bacia. Eu aprendi as contas ajudando a vender bolinho de milho na porta e a ler pelas placas tortas da vendinha. Minha mãe, Dona Nena, tinha as mãos rachadas de sabão frio. Trazia cansaço no ombro, mas nunca deixava faltar um prato raso de cuscuz com manteiga e um gole de café adoçado com rapadura. O homem que morava com a gente, seu Justo, o povo chamava, tinha respeito na rua. Era da igreja, tocava caixa nas procissões, sabia mexer com papel e carimbo, coisa rara por lá. Em casa, falava baixo demais. A voz dele parecia quando a lâmina passa no couro, não corta visível, mas deixa marca. Eu era miúda e tinha os joelhos sempre ralados. A escola ia bem até onde dava, mas menina ajuda a mãe, e eu, a mais velha, aprendi a lavar roupa na beira do córrego e a manter o passo leve dentro de casa. Passo leve é coisa que mulher aprende cedo quando a porta do quarto dele fica entreaberta. Não é que acontecia nada ali, e se aconteceu, a vida tratou de me ensinar a esquecer, mas o olhar de seu Justo tinha peso. Pesava quando eu atravessava a sala com o vestido molhado de chuva, pesava quando eu ria alto demais, pesava quando a vizinha comentava que eu estava crescendo. Minha mãe, ao ouvir isso, puxava meu braço de leve, menina direita fala baixo. Lembro do cheiro das tardes, poeira quente, pano de chão torcido, feijão fervendo com louro. Lembro da rua vazia numa segunda-feira de sol e de como o sino da igrejinha parecia medir nosso tempo. E lembro de uma cena, pequenininha, que hoje entendo grande, eu na cozinha, mexendo o angu com colher de pau, e seu Justo encostado na ombreira, olhando como quem mede tecido. Vai derramar, ele disse, sem mover um dedo. Não derramou. Eu tremi o suficiente para aprender que comida pode queimar sem borbulhar. Minha mãe tinha um jeito de passar pano nas coisas que doíam. Quando eu menstruei pela primeira vez, só me entregou um pano dobrado e disse, não fica no terreiro nessa hora. Não explicou o mundo, só empurrou a porta que separa a menina de moça. Depois disso, a casa ficou menor. As conversas baixaram ainda mais. Os olhos das vizinhas subiam e desciam no meu corpo e paravam nos meus pés rachados, como se os pés pudessem explicar alguma coisa. A seca daquele ano foi braba. O milho falhou, a mandioca ficou miúda. A gente começou a comprar fiado na vendinha de seu Olímpio, que também era dono de uma parte de terra mais adiante. Ele falava com corda curta e sorriso só pela metade. Lembro do caderno dele, páginas amareladas, meu nome no alto e uns riscos que eu não entendia. Seu Justo dizia que estava tudo controlado, minha mãe, que ia arranjar mais serviço de lavar para fora. O feijão ficou mais ralo. O pão do dia virou do outro dia. Eu, que não sabia pedir nada, comecei a sonhar com colher cheia. Numa tarde de quinta, seu Justo chegou com a camisa alinhada e o chapéu seco. Não bateu a porta como de costume. Passou direto, assoviando uma moda antiga. Hoje a gente resolve, disse. Minha mãe tirou o avental e lavou as mãos. Eu entendi que tinha visita importante quando ela me mandou colocar a fita no cabelo e ficar direita na cadeira. Seu Olímpio veio pouco depois, com cheiro de fumo e sapato que entrava sozinho. Sentaram os dois, abriram o caderno. Eu fiquei de pé atrás do fogão, fingindo cuidar do café,
o ouvido esticado na conversa que não era para mim. É dívida pequena, coisa para acertar rápido, disse um. A menina já sabe varrer? Perguntou o outro, como quem confere o peso do feijão. Ninguém falou meu nome. Falaram a menina. A menina é jeitosa, respondeu minha mãe, olhando a xícara e não a mim. Naquele gole de café, senti o gosto da coisa que eu levaria anos para nomear, acordo. Era um acordo que tinha como moeda o meu passo leve. Nessa noite, seu Justo não fez oração na cozinha. Só encostou a cadeira, cruzou as mãos sobre a barriga e falou como quem dita bula: Lourdes vai passar um tempo na casa de Dona Áurea, irmã de seu Olímpio. Gente fina. Vai aprender serviço, comer melhor, quem sabe estudar mais. Aqui tá apertado. Lá, tem de tudo. Minha mãe assentiu com o rosto miúdo. Eu perguntei quanto tempo é um tempo. Ele puxou o ar e disse: o que Deus quiser. Deus, naquela casa, cabia na ponta do lápis deles. Eu não chorei. Aprendi cedo que choro chama sermão. Fui para o quarto e dobrei minhas 3 roupas, o vestido de chita, a saia florida que usei na festa de São João e a blusinha branca com furo na barra. Enfiei num saco de farinha já lavado. Peguei o santinho de Nossa Senhora que a professora tinha me dado quando tirei nota boa em ditado. Deitei sem sono, ouvindo o barulho da rua que não tinha. Na madrugada, acordei com o som da chave girando na porta do corredor. Não era a porta da rua. Era a outra. Fiquei imóvel. A chave girou de novo, e nada. Só o som seco, como se alguém testasse se o mundo ainda obedecia. Obedecia. De manhã, minha mãe me acordou com um beijo na testa e cheiro de sabão. Passou óleo de cocô no meu cabelo para não armar no caminho. Vai ser bom para você, disse sem me olhar direito. Gente de Posses tem piso liso, cama forrada, prato fundo. Eu queria perguntar se cama forrada também tinha pesadelo, mas só balancei a cabeça. Seu Justo já estava pronto, camisa passada, olhos limpos demais. O sol de 9 horas cortava a rua quando a caminhonete de seu Olímpio parou no portão. A viagem foi curta e longa. Curta nos quilômetros, longa nos pensamentos que se enrolam no peito. O carro sacolejava e eu segurava meu saco de roupas como quem segura criança. Seu Olímpio falava com seu Justo de plantio, preço de boi, promessa de chuva. Nenhum dos dois falou de mim. Dona Áurea morava numa casa grande, paredes caiadas, cercada de varanda e sombra boa. Na entrada, um sino de vento fazia barulho gostoso. Fiquei com vontade de morar no barulho e não nos cômodos. Ela me mediu com a fita do olho. Magrela, mas firme, disse, e me mandou lavar as mãos. Aqui tem regra, passo leve, vista limpa, ouvido atento. Menina que fica olhando o homem no olho vira problema. Eu baixei o rosto, como me ensinaram, e vi os sapatos dela, limpos, duros, sem poeira. A cozinha parecia igreja de tão organizada. Panelas penduradas, pano de prato sem mancha, fogão aceso sem fumaça. Dei por mim endireitando a barra da blusa. No primeiro dia, aprendi o caminho dos corredores. O corredor da frente, onde a gente anda com o corpo bem próximo da parede. O corredor de trás, onde só passa para pegar água e voltar. O quarto de Dona Áurea, onde não se entra sem bater 2 vezes e esperar o entre que nunca vem fácil. O escritório de seu Olímpio, onde o relógio de madeira bate de hora em hora como martelo na banca do juiz. E o quarto das chaves, que ficava no meio do corredor, pequeno e com cheiro de coisa guardada. Aqui só eu mexo, ela disse, fechando a porta com a mão acostumada. Eu guardei aquele som. À tarde, enquanto eu areava as panelas até ver meu rosto torto no alumínio, passaram 2 homens pela cozinha. Conversavam baixo e riam com o canto da boca. Um deles encostou o braço no batente e deixou o olhar cair em mim como quem derrama água sem pressa.
Não foi grosseria. Foi demora. Demora de quem se acostumou a escolher. Voltei os olhos para a palha de aço e esfreguei mais forte. Dona Áurea apareceu com um lenço, amarrou no meu cabelo e disse: moça direita não dá assunto para riso de peão. De noite, seu Olímpio chegou mais tarde do que o sino. O cheiro dele misturava fumo e água de colônia barata. Passou pela cozinha e não falou comigo. Mas a sombra dele falou no chão, alongada, atravessando minha panela como se fosse gente. Senti o estômago miúdo. Rezei um Pai Nosso que aprendi torto e, quando fui deitar no quarto das meninas, Dona Áurea veio conferir as fechaduras. 1, 2, 3. A porta principal trancada, a janela com ferrolho, a lâmpada apagada na chave do corredor. Segurança é coisa de mulher cuidadosa, ela disse. Só que a chave, eu notei, ficou no lado de fora. Dormir, eu dormi. O corpo cansa e apaga, mesmo quando a cabeça não quer. Mas antes de o sono me tomar, compreendi uma coisa que nunca mais esqueci: em algumas casas, o silêncio tem dono. Ele entra primeiro, varre o riso, apaga a luz, recolhe as perguntas. Depois que ele deita, os passos dos outros andam mais soltos. E a gente aprende a respirar sem fazer barulho. No outro dia, acordei antes do galo. Tinha lista de afazeres colada na geladeira, com a letra dura de Dona Áurea: varrer varanda, ferver leite, passar pano, manter os olhos no chão. Servi o café. Seu Olímpio entrou, encostou os dedos no pires, não no prato, e disse um obrigado que não me olhou. Agradecimento que parece ordem. Quando saiu, o vento levantou o papel da lista e mostrou o título que eu ainda não tinha notado: Rotina da Menina. Não era Lourdes. Era Menina. Foi nesse segundo dia, ali, com o pano molhado na mão, que entendi o que me esperava: ser menos que nome. E ser menos que nome é o primeiro passo para ser quase ar. O resto, meus amores, veio aos poucos. Em casos assim, nada acontece de uma vez. Primeiro vem o olho que demora. Depois a mão que indica o caminho por trás do ombro. Depois a chave que gira do lado errado. Mas isso fica para a próxima parte. Dizem que a seca começa no chão, rachando a terra até sangrar pó. Mas a pior seca é a que começa dentro da gente, sugando a vontade de falar. Eu descobri isso ainda menina, quando passei a morar na casa de Dona Áurea. Por fora, era casarão de respeito, varanda ampla, janelas altas, cozinha cheia de panela brilhando. Por dentro, era corredor estreito, olho comprido e chave sempre do lado errado da porta. Na primeira semana, o tempo parecia rodar em círculo. Acordava antes do sol, lavava chão, descascava mandioca, areava panela. O cheiro do sabão queimava as mãos, mas o que mais doía era o olhar de conferência. Dona Áurea passava o dedo no móvel como quem mede pecado. Se encontrava poeira, torcia a boca e dizia: serviço de menina não é serviço de mulher. Eu, calada, apertava a barriga até perder a fome. À mesa, não me sentava. Ficava de pé, servindo, trocando o prato, enchendo o copo. Quando sobrava, comia rápido num prato de louça lascada na beira do fogão. Um dia, seu Olímpio chegou cansado do roçado, largou o chapéu na cadeira e falou, sem olhar para mim: a menina aprende ligeiro. Não era elogio. Era balanço de mercadoria. Dona Áurea sorriu curto, satisfeita, e disse: menina que não dá trabalho é bênção. Eu queria perguntar de que bênção falavam quando minhas costas ardiam de tanto esfregar chão. Mas calei. Já tinha entendido que naquela casa a palavra era como água em pote furado, se derramava, não voltava nunca mais. No fim da segunda semana, chegou um sábado de feira. A casa se encheu de gente, vizinhos, compadres, 2 rapazes que ajudavam no armazém. A sala grande virou sala de conversa e riso. Eu, com o pano de prato na mão,
Servia café e fingia não ouvir quando as risadas engatavam alto. Passei por trás da mesa, um dos rapazes deixou a mão escorrer no ar como quem mede sombra. Não me tocou. Mas o gesto ficou. O pior não foi o gesto, foi ver que ninguém estranhou. Riram mais forte, como se fosse parte da música. Dona Áurea me olhou firme, sem palavra. Só o olho. Eu baixei a cabeça, entendendo, não era para reagir. Nessa noite, deitei no colchão fino do quarto das meninas, junto de outra moça que também servia. O nome dela era Zezinha, uns 2 anos mais velha que eu, sorriso cansado. Melhor acostumar, sussurrou, quando a lamparina apagou. Aqui a gente aprende a andar sem levantar poeira. Não perguntei mais nada. Senti que ela falava de coisa que não cabia em palavra. Com o tempo, percebi que cada canto da casa tinha seu peso. A varanda da frente era de visita, lugar de riso falso. O corredor de trás era de ordem, lugar de passo apressado. A cozinha era minha cela brilhante. Mas o lugar que mais me dava frio era o quartinho das chaves. Porta sempre fechada, mas não trancada. Ali, Dona Áurea guardava desde panelas até papéis do irmão. E era dali que vinha o som que eu aprendi a temer, o tinir do molho balançando, escolhendo qual porta abriria naquela noite. No fim do mês, minha mãe apareceu para me ver. Veio de lenço na cabeça, mão gasta de sabão, mas sorriso esforçado. Trouxe rapadura embrulhada em jornal e disse: "Tá se ajeitando, filha?" Eu quis dizer que não. Quis pedir colo, chorar como quando era pequena. Mas as palavras não saíram. Dona Áurea estava ao lado, olhos duros, sorriso de visita. Respondi: "Tô sim, mãe. Aqui tem fartura." Minha mãe assentiu, aliviada. Olhou para os móveis, para as panelas brilhando, para minha roupa sem remendo. Talvez tenha pensado que era vida melhor do que a que eu tinha na nossa casa pobre. Beijou minha testa, me entregou a rapadura e foi embora no mesmo dia. Vi seu corpo sumindo no pó da estrada e senti um nó. Era como se tivesse sido vendida por um fiado pago em silêncio. Na semana seguinte, seu Olímpio começou a chegar mais tarde em casa. O cheiro de cachaça misturava com o de colônia, invadindo os corredores. Ele falava alto com a irmã, batendo na mesa, reclamando de preço de boi, de safra ruim. Depois, o silêncio caía. E quando o silêncio cai pesado, a gente aprende a medir o passo. Uma noite, ouvi o barulho da chave virando devagar. Não era na porta principal. Era na do nosso quarto. Zezinha levantou de supetão, encostou a cadeira na porta e sussurrou: "Dorme, menina." Eu fechei os olhos apertados. A chave girou mais uma vez, depois silêncio. No outro dia, ninguém comentou. O silêncio foi o café da manhã. A seca do sertão continuava. Na casa da minha mãe, talvez o feijão já fosse mais caldo que grão. Aqui, na casa de gente de posses, o prato era cheio, mas o ar era vazio. Comida não mata fome de nome. Eu era a menina. Só isso. Na escola, já nem falavam de mim. Quando passava pela rua acompanhando Dona Áurea, as vizinhas cochichavam, a menina da casa grande. Eu não tinha nome, tinha função. Certa tarde, enquanto eu lavava roupa no tanque do quintal, Zezinha se aproximou com um balde na mão. "Você ainda sonha, Lourdes?" A pergunta me pegou sem preparo. "Sonho com o quê?" Ela sorriu torto. "Com sair daqui." Baixei os olhos. O sabão ardeu na pele. Não respondi. Porque no fundo eu já sabia. O acordo que me trouxe até aquela casa não tinha prazo escrito. E a seca que começou dentro de mim só fazia aumentar. Foi nesse tempo que aprendi a ouvir as paredes. Elas gemiam à noite, com vento ou sem vento.
E cada gemido me lembrava que não era eu quem mandava no meu corpo, no meu destino, nem nas portas. Era a chave. Sempre a chave. O resto, eu ainda ia descobrir. Na casa de Dona Áurea, os dias não eram dias, eram tarefas. O sol mal clareava e a lista já estava na mesa, escrita na caligrafia dura dela. Varrer varanda. Arear panela. Escaldar roupa branca. Varrer de novo. Não importava se o chão ainda brilhava. Importava era a ordem. O corpo cansava, mas o ouvido cansava mais, porque até o silêncio tinha regra. As primeiras semanas ensinaram rápido, olhar sempre baixo, palavras só quando chamada, riso nunca. Quando eu esquecia, vinha correção, não tapa, não grito. Era um suspiro de desagrado, um levantar de sobrancelha, às vezes um copo pousado com força sobre a mesa. Esses gestos pequenos pesavam mais do que palmada. Eu aprendi a ser invisível, a andar como sombra. O pior era o corredor. Ali, as portas alinhadas pareciam olhos. Uma delas, a do tal quarto das chaves, me dava arrepio até de dia. O molho ficava pendurado num prego acima da porta, tilintando com qualquer vento. Eu percebia quando Dona Áurea mexia nele. O barulho metálico vinha primeiro, depois o rangido de porta abrindo em algum ponto da casa. Nem sempre era nossa. Mas bastava ouvir para sentir o estômago revirar. Aprendi a dormir com o ouvido sempre desperto. Zezinha, a moça mais velha que dividia quarto comigo, já conhecia o jogo. Menina, não desafia olhar de homem, dizia baixinho, na hora de deitar. Se rir, ri pro chão. Ela falava como quem já tinha passado pelo que eu temia, mas não tinha coragem de perguntar. O rosto dela, às vezes, mostrava marcas que não eram de sol nem de sabão. Quando eu encarava demais, ela virava de lado, calada. A mesa, o lugar da gente era em pé, servindo. Um dia, enquanto eu passava café, seu Olímpio deixou o olhar preso em mim. Não foi grosso, não foi palavra. Foi só demora. Eu senti o calor subir pelo pescoço. O bule quase escorregou da minha mão. Dona Áurea pigarreou e disse: Menina direita não se atrapalha com serviço. O olhar dele se desviou, mas ficou gravado em mim como ferro em brasa. Depois daquele dia, comecei a servir ainda mais rápido, sem nunca erguer a cabeça. Os domingos eram piores. Vinha gente do sítio, compadres, vizinhos. O salão enchia de riso e cheiro de pinga. Eu passava servindo bandeja e ouvia piadas cortadas no meio, palavras que não alcançavam meu ouvido inteiro, mas eram sobre mim. Magrela, mas ajeitada. Menina ligeira. O riso vinha, pesado. Eu fingia não escutar. Naquela casa, a gente aprendia a ter ouvido seletivo, ouvia só o que era ordem, apagava o resto. Certa vez, acordei de madrugada com barulho no corredor. A luz do lampião tremia pela fresta da porta. O som da chave girando devagar me gelou. Zezinha levantou num pulo, encostou o corpo contra a porta, segurando com as duas mãos. O molho tilintou mais forte, depois silêncio. Eu tremia, encolhida no canto da cama, com o pano de lençol apertado contra o peito. Quando o som se afastou, ela só disse: Dorme. Mas como dormir? O silêncio agora tinha sombra. No dia seguinte, nada mudou. Café servido, ordem dada, panela brilhando. Era como se a noite não tivesse existido. Esse era o pior, a vida seguia igual, e o medo ficava só dentro da gente, sem testemunha. Aprendi que o silêncio podia ser cúmplice. No quintal, entre galinhas e varal, às vezes eu respirava melhor. O sol batia forte, mas o ar parecia mais livre. Era lá que Dona Áurea vinha me dar recados que doíam mais do que chinelada. Menina, não inventa história. Aqui todo mundo é de respeito.
Quem fala demais é língua de cobra. Eu balançava a cabeça, muda. Mas dentro de mim crescia a certeza de que respeito era palavra que podia ter muitos donos. Uma tarde, ela me chamou no quarto dela. Mandou eu arrumar o armário. Enquanto eu dobrava lençóis, ela ficou olhando. O olhar dela não era de homem, mas também pesava. Você é bonita de um jeito perigoso, disse, sem brandura. Se algum dia tiver problema aqui dentro, a culpa vai cair em você. Minha mão parou no tecido. Eu não sabia o que responder. Ela virou de costas, como que encerra assunto. E eu entendi, qualquer coisa que acontecesse, já tinha culpada pronta. À noite, deitei sem sono. Zezinha cochilava ao meu lado. O quarto cheirava a sabão e medo. Pela fresta da janela, dava para ver um pedaço da lua, meio apagada. Eu pensei na minha mãe, no sorriso cansado dela quando me deixou ali. Será que sabia o que tinha assinado por mim? Será que chamava meu nome em casa? Ali, ninguém chamava. Eu era só a menina. Aos poucos, fui desaprendendo meu próprio riso. Não lembrava a última vez que gargalhei alto, como fazia na beira do rio com minhas amigas. A vida tinha virado passo medido, voz contida, olho baixo. Tudo para não provocar chave errada. E cada vez que o molho tilintava no corredor, eu sabia, estava mais presa do que qualquer cela. O tempo passava lento. O calendário da parede marcava os meses, mas dentro de mim não havia marcação. Só noites parecidas, dias iguais. Até que um dia, o quarto das chaves não ficou fechado. A porta estava entreaberta. Eu vi, de relance, as prateleiras cheias de caixas, papéis e garrafas. Mas o que mais me chamou foi a cama estreita encostada no canto. Cama que não combinava com o depósito. Ali, percebi, não era só quarto de guardar. Era quarto de espera. E quando uma casa tem um quarto de espera, é porque alguma coisa está sendo preparada. O resto eu ainda não sabia. Mas a chave já estava no molho. O barulho da chave nunca mais saiu da minha cabeça. Até hoje, quando alguém gira a fechadura de madrugada, eu volto para aquele corredor da casa grande. Foi numa noite abafada, sem vento, que tudo mudou. Eu tinha uns 12 anos e já carregava o corpo de moça, embora a cabeça ainda fosse de menina. Zezinha dormia ao meu lado, ressonando leve. A lamparina tinha apagado fazia tempo. O silêncio era tão grosso que dava para ouvir o rangido da madeira respirando. Então veio o som, o tilintar lento do molho. Primeiro como se alguém escolhesse qual chave usar. Depois, o giro firme no ferrolho. Meu coração disparou, as mãos frias. Zezinha acordou assustada, levantou rápido, empurrou a cadeira contra a porta como já tinha feito antes. Mas dessa vez o som não parou. A chave insistiu. O ferro raspou com mais força. O trinco cedeu. A porta abriu devagar, a luz fraca do lampião do corredor invadiu o quarto. Uma sombra maior que o corpo se projetou na parede. O cheiro chegou primeiro, fumo, suor velho misturado com colônia barata. Eu me encolhi, agarrada no lençol, com medo de respirar. Zezinha ficou imóvel, como se o corpo dela tivesse aprendido a virar pedra. A voz que entrou era baixa, calma demais. Quietas. Não despertem a casa. Não precisou dizer mais. Eu entendi que não havia saída. Quando a sombra se aproximou, o chão pareceu sumir. Não houve grito, não houve socorro. Só o peso de saber que a chave que deveria proteger era a mesma que abria nossa prisão. Naquela noite, aprendi a diferença entre dormir com medo e acordar sem alma. O que aconteceu ficou trancado dentro de mim. Não dá para falar, nem depois de tantos anos. Só sei que, quando amanheceu, o sol bateu na janela como se nada tivesse acontecido.
O galo cantou, as galinhas ciscavam no terreiro, e Dona Áurea passou pela cozinha exigindo café quente. O mundo não tinha parado. Só eu. Passei o dia com o corpo doendo num lugar que não se mostra. As mãos tremiam até para segurar a colher de pau. Quando Dona Áurea percebeu, me lançou o olhar gelado que valia mais que ordem: cala-te. Não disse nada, mas eu sabia que ela sabia. Aquele silêncio era combinado, antigo. Ela não precisava perguntar. Só me avisou, à tarde, enquanto pendurava a roupa no varal. Menina direita não inventa história. Quem fala demais perde teto. As palavras me cortaram mais do que qualquer coisa. Eu entendi que estava sozinha. Minha mãe não viria me buscar. Zezinha não podia me defender, e o mundo acreditaria neles, não em mim. As noites seguintes viraram espera. Eu deitava, mas não dormia. O som da chave rondava até quando não vinha. Cada estalo da madeira, cada passo no corredor fazia meu coração disparar. Às vezes a porta não abria. Outras vezes, sim. Quando não abria, o medo já tinha feito o estrago. Quando abria, eu me desfazia por dentro. Não havia fuga. Só o segredo pesado. Zezinha tentava consolar do jeito que podia. Certa vez, me abraçou depois que a sombra saiu e sussurrou: aguenta, menina. É o preço de morar na casa grande. Eu quis perguntar se ela também passava pelo mesmo. Mas não tive coragem. O olhar dela dizia tudo. Ela já tinha se acostumado. E eu estava aprendendo o que era se calar. O mais cruel não eram as noites. Era o dia seguinte. O jeito como todos se comportavam como se nada tivesse acontecido. Seu Olímpio sentava à mesa, pedia café, discutia preço de milho. Dona Áurea ajeitava a toalha, corrigia meu jeito de colocar o prato. E eu servia, muda, com a mão tremendo, tentando esconder as marcas invisíveis que me queimavam por dentro. Aquilo me ensinou cedo que é vergonha, não há que nasce do erro, mas há que é plantada por quem tem poder. Um domingo, durante a missa, o padre falou sobre pureza e família. Eu estava no banco de trás, com as unhas enterradas na palma da mão. Olhei pro altar e quis gritar que aquilo era mentira, que nem sempre família é abrigo. Mas minha boca não se abriu. A fé, naquele momento, parecia mais longe do que o céu. Os meses foram passando, e eu fui mudando sem perceber. Já não corria no quintal, não ria com as outras meninas, não olhava mais o céu estrelado da varanda. Andava sempre encolhida, como se quisesse desaparecer. No espelho da água do pote, vi que meu rosto tinha envelhecido antes do tempo. Olhos fundos, sorriso apagado. Criança eu já não era. Mulher também não. Eu era silêncio. O quarto das chaves virou símbolo do que eu nunca mais conseguiria apagar. Cada vez que o molho tilintava, eu sentia como se uma parte de mim fosse arrancada e guardada lá dentro. E a cada noite, aprendi a carregar um fardo que não cabia no corpo de uma menina. Foi ali que minha infância acabou. Não houve festa de aniversário, não houve despedida. Houve só uma porta que se abriu no meio da noite, e nunca mais se fechou dentro de mim. Depois daquela noite em que a chave girou, nunca mais fui a mesma. Não porque alguém me disse que eu tinha mudado, mas porque até o sol pareceu diferente. Antes eu corria pro quintal de manhã, deixava o rosto queimar um pouco e ria com o brilho nos olhos. Depois, eu só procurava sombra. O sol me queimava de outro jeito. Trazia lembrança do que não queria lembrar. Meu corpo começou a falar coisas que eu não queria ouvir. Tremia sem motivo, acordava suado, às vezes vomitava sem estar doente. Dona Áurea olhava de canto e dizia: menina fraca não serve. Aprende logo. Não perguntava o que havia comigo. Não queria saber. Já sabia. E o silêncio dela era como faca afiada,
não cortava por fora, mas feria por dentro. Zezinha tentava me ensinar truques de sobrevivência. Se sentir a chave, finge que dorme fundo. Se ele falar, não responde. Se doer, não chora alto. Ela falava isso como quem recita receita de bolo. Eu ouvia e pensava, como pode alguém viver assim tantos anos e ainda respirar? Mas ao mesmo tempo, via no rosto dela que respirar não era viver. Era só resistir. Na escola, quando conseguia ir, já não prestava atenção. A professora me chamava e eu não respondia. O caderno ficava cheio de linhas tortas, letras pela metade. Um dia, ela me segurou pela mão na saída e perguntou: "O que acontece em casa, Lourdes?" Eu queria contar. A palavra ficou presa na garganta. Lembrei do olhar de Dona Áurea, do aviso de que menina faladeira perde teto. E eu calei. Só balancei a cabeça e disse: "Nada, professora. É só cansaço." Ela apertou minha mão mais forte, mas não insistiu. E ali aprendi outra coisa: nem sempre os adultos conseguem salvar. No povoado, começaram os cochichos. A menina da casa grande anda triste. Tá ficando moça rápido demais. O povo fala sem saber. E cada palavra caía em mim como pedra. Passei a andar encurvada, como se pudesse esconder meu corpo atrás dos próprios braços. Até os meninos da rua, antes amigos de jogo de bola de meia, começaram a me olhar de um jeito estranho. Eu evitava. Não queria mais olhar nenhum. Com o tempo, meu riso sumiu. Não lembrava a última vez que gargalhei. Até cantarolar baixinho eu desaprendi. Quando a vida vira segredo pesado, qualquer som de alegria parece traição. Passei a viver em silêncio, obedecendo regra não escrita: quanto menos eu mostrasse, menos me notariam. Mas dentro de mim, crescia algo que não conseguia controlar: a vontade de fugir. Não sabia para onde, nem como, mas sabia que não queria envelhecer naquela casa. Às vezes, de noite, eu olhava pela fresta da janela e via a estrada de terra, perdida no escuro. Imaginava andar até a cidade, pegar um ônibus, desaparecer. Mas lembrava da minha mãe, sozinha, ainda devendo favor a seu Olímpio, acreditando que eu estava melhor ali. A culpa me prendia mais do que qualquer porta. Uma vez, criei coragem de falar. Não tudo, mas um pedaço. Estava doente, febre alta, corpo mole. Dona Áurea mandou chamar o médico da cidade. Ele veio, homem sério, de óculos, mediu minha temperatura, olhou meu pulso. Antes de sair, perguntou: "Essa menina tá vivendo muito cansada?" Por um instante, quase abri a boca. Quase disse que não era cansaço, era medo. Mas a sombra de seu Olímpio apareceu na porta, braços cruzados, vigiando. Engoli as palavras. O médico anotou qualquer coisa e foi embora. Quando fiquei sozinha, chorei baixinho, mordendo o travesseiro. Depois disso, nunca mais tentei falar. Entendi que minha voz não valia nada contra o peso das chaves. Os meses viraram anos. Meu corpo cresceu, mas a alma ficou pequena. Eu já não me reconhecia. Às vezes, ao passar diante do espelho do corredor, evitava olhar. Quando me via, parecia outra. Olhos fundos, boca sem riso, postura de velha em corpo de moça. Eu não era mais criança. Não era ainda mulher. Eu era silêncio, apenas. Mas uma tarde, algo diferente aconteceu. Estava no quintal, pendurando roupa, quando vi passar na estrada uma moça da minha idade, cabelo solto, saia florida. Ela ria alto com as amigas, sem medo, sem peso. O riso atravessou a cerca e entrou em mim como faca. Eu percebi, naquele instante, que não queria morrer ali dentro. Que precisava sair. Que precisava ter de novo um pedaço de sol.
Não sabia ainda como. Só sabia que aquele riso alheio me devolveu vontade. E foi a partir daí que o desejo de fuga deixou de ser sonho e virou promessa secreta. Fugir não é correr. Fugir é escolher um passo e sustentar até o fim. Eu escolhi numa tarde de vento torto, quando Dona Áurea saiu para visita e seu Olímpio foi ver boi. Ficamos eu e Zezinha na cozinha, o feijão quieto no fogo. Ela lavava prato com força, como se quisesse quebrar a espuma. Olhou rápido para a porta, depois para mim, e sussurrou como quem entrega remédio. Se for, é agora. Eu não tinha mala, nem mapa. Juntei minhas 3 peças de roupa, o santinho amassado e os trocados que guardei ao longo de meses, enfiados no forro do travesseiro. O coração batia no pescoço. Zezinha me amarrou um lenço na cabeça e passou um batom que nunca usava. Boca com cor confunde o olho de quem procura, disse, tentando um sorriso. Antes de eu sair pelo fundo, ela segurou minha mão. Sami. Se voltar, a chave te pega. Eu quis prometer que voltaria por ela, mas a promessa morreu na garganta. Só apertei seus dedos. Às vezes, amor de irmã acontece sem laço de sangue. Cortei caminho pelo quintal, pulei a cerca, senti a saia enroscar num arame e não olhei para trás. A estrada de terra me recebeu com poeira e sol alto. Andei até a canela doer. Na primeira encruzilhada, um caminhão de melancia parou. O motorista perguntou para onde eu ia. Respondi a palavra mais segura que encontrei. Cidade. Ele me levou na carroceria, entre frutas e cheiro doce. Fiquei ali encolhida, braços ao redor das pernas, tentando não pensar no quarto das chaves. O caminhão me deixou próximo da rodoviária de uma cidade maior. Gente demais, barulho, anúncio de ônibus gritado por homem com prancheta. Perguntei o que fosse mais longe. Salvador, disseram. Comprei passagem com as moedas suadas que eu tinha. Sobrou pouco. Sentei próxima da janela, como se o vidro pudesse me proteger. A viagem parecia não acabar. O corpo doía do banco duro, o estômago vazio reclamava, mas a cabeça estava leve. Eu tinha saído. A noite caiu no meio do caminho, e as luzes do ônibus desenharam fantasmas no teto. Dormi de cansaço. Acordei com o cheiro de mar. Não conhecia, mas soube. O sal entrou pelo nariz como se limpasse alguma coisa por dentro. Salvador me recebeu com calor grudado e gente em todo canto. Na rodoviária, eu não era ninguém, e isso foi, por algumas horas, minha maior riqueza. Andei sem rumo até o centro, empurrada pela correnteza de gente. Foi uma senhora de vestido florido quem me estendeu a primeira tábua. Tá procurando quarto barato, menina? Assenti com os olhos. Ela apontou uma pensão por cima de um barzinho, escada estreita, madeira rangendo. Dona Cida, a dona, tinha voz grossa e olhar que media sem humilhar. Paga por semana. Se não tiver hoje, lava os panos e acerta amanhã. Lavei. Até a mão enrugar. O quarto era pequeno, cama de solteiro, janela que dava para um amontoado de telhados e um fio de céu. O primeiro banho que tomei ali doeu. A água caiu e meu corpo empurrou memórias que eu não tinha pedido. Encostei a testa no azulejo frio e respirei feito gente que aprende a respirar de novo. Saí enrolada na toalha, vesti a única roupa limpa e dormi sem lençol, como quem vigia sonho. No outro dia, Dona Cida me arrumou um bico de diarista numa casa no Garcia. A patroa, Dona Esther, falava alto, mas parecia justa. Pediu referência, Dona Cida respondeu por mim. Moça de igreja, de mão boa para limpeza. Eu calei. Igreja cabia como palavra de abrigo, mesmo que minha fé tivesse ficado presa em algum degrau da casa grande. Naquela casa, eu passava pano tão bem que o chão podia virar espelho. O filho pequeno de Dona Esther me dava desenhos de palito. Pra você, moça.
Guardei um na bolsa. Tinha um sol amarelo e um mar azul. Achei que fosse sinal. O mar virou meu remédio. Nos dias em que sobrava meia hora antes da pensão apagar as luzes, eu descia até ver a água de longe. Não molhava o pé. Só olhava. O vai e vem me ensinava que nada fica o tempo todo. Nem dor, nem medo. Mas bastava um barulho de chave em qualquer porta, a do banheiro da pensão, a da despensa da casa onde eu limpava, que o corpo inteiro lembrava. Tremor, falta de ar, vontade de desaparecer. A cidade me escondia, mas as mãos ainda repetiam gestos de defesa sozinhas, ombro encolhido, olhar pro chão, ouvido atento. Trabalhei de casa em casa. Trocava comida por faxina quando o dinheiro não dava. Dona Cida cobrava justo, emprestava quando podia. Às vezes, deixava um prato de sopa na minha porta sem falar nada. Quando eu agradecia, ela só respondia: come enquanto tá quente. Esse tipo de bondade segura a gente no mundo. Comecei a escrever para minha mãe numa caderneta velha. Cartas que eu não tinha coragem de enviar. Mãe, aqui tem barulho e tem mar. O mar é grande, mãe. Maior que a voz dele. Eu tô trabalhando. Ainda tenho medo à noite, mas aqui a chave fica do lado certo. Se a senhora ouvir que eu fiz feio, lembra que fui eu que saí andando, ouviu? Não foi Deus que levou. Fui eu. Fechava a caderneta e guardava embaixo do colchão. A palavra que não vai vir a tijolo por dentro. Um sábado, no mercado da Baixa dos Sapateiros, ouvi um assobio que me paralisou. Era do tipo que eu sabia de cor, o mesmo que seu Olímpio fazia antes de entrar no corredor. O corpo respondeu antes da cabeça. Me escondi atrás de uma barraca de fitas, coração disparado, suor frio nas costas. Quando criei coragem de olhar, não era ele. Era outro homem, rio diferente. Mas isso me ensinou que o passado mora nos barulhos. E que eu precisaria de tempo para trocar os sons de lugar. Na pensão, fiz amizade com Neide, moça que trabalhava em padaria. Ela me trouxe, certa noite, 2 pães de sal ainda quentes. Sentamos na janela estreita, as pernas pro lado de dentro, e ficamos olhando as luzes miúdas da cidade. Você fala pouco, disse. Se falo, erro, respondi, meio rindo, meio séria. Nem sempre. Às vezes falar salva. Engoli seco. Pensei em Zezinha, na professora, no médico. O silêncio nem sempre protege. Às vezes, só adia. Passei a juntar moedas no fundo de uma lata de biscoito. Troco de transporte, sobra de diarista, uma moedinha que Neide deixava por descuido na mesa. Eu não sabia para que guardava. Só sabia que quem não tem nada precisa ter ao menos um pote com o possível. Comecei também a mudar algumas coisas dentro de mim, cortei o cabelo curto, troquei a saia florida por uma mais escura, andava com passos que não eram mais os da casa grande. Tentei, por uns dias, praticar o hábito de olhar pro alto, ainda que 2 segundos por vez. O céu de Salvador é um exagero, e ele ajuda. Uma tarde, voltando do Rio Vermelho, um homem me chamou pelo nome que eu tinha deixado cair na estrada. Lourdes! O mundo parou. Virei devagar. Era Anselmo, um dos rapazes que descarregavam mercadoria no armazém de seu Olímpio. O coração quis cavar um buraco no chão. Ele apertou os olhos, desconfiado, depois deu de ombros. Desculpa. Pensei que fosse outra. Só quando ele sumiu no meio da rua eu respirei de novo. A cabeça entendeu o que o corpo já sabia, eu precisava de outro nome por um tempo. Não para negar quem eu era, mas para arrumar lugar onde caber. No domingo, fui à missa numa igreja pequena, não pela fé, mas pela pausa. O padre falou de novos começos. Eu entendi no meu idioma, começo é porta com chave do lado de dentro.
Na saída, uma senhora de véu branco me tocou no braço. Deus te veja, menina. Senti vontade de pedir que Deus me visse só de costas, para eu seguir sem medo do altar. Mas só sorri. Em Salvador, aprendi que o mar tem paciência. Ele vai e volta, sem se explicar, e a gente aprende a respirar no ritmo dele. Trabalhei, comi pão quente, dormi mal, acordei cedo. E um dia, sem ninguém notar, percebi que o sol já não doía tanto. Doía, mas cabia. A menina da casa grande ainda morava em mim, mas agora dividia espaço com alguém que escolhia a própria rua. Faltava, no entanto, um pedaço que eu ainda não tinha coragem de encarar: minha mãe. A dívida. O acordo. Quem assinou por mim? Eu precisava desse encontro. Não por vingança, mas para devolver o que não era meu. Juntei mais umas moedas, guardei os desenhos de palito do menino, dobrei a caderneta. Quando achei que a coragem já dava para a viagem, prometi para mim: vou voltar, olhar nos olhos de quem ficou, e ouvir o que ninguém disse naquela tarde do café. A estrada de volta parecia mais curta do que a fuga. Talvez porque o medo andasse comigo como sombra, talvez porque o coração batia tão forte que empurrava os quilômetros. Eu levava pouco, um vestido gasto, uns trocados e a caderneta escondida no fundo da bolsa. Mas carregava dentro de mim a pergunta que não me deixava dormir: quanto vale uma filha entregue em silêncio? Cheguei ao povoado num fim de tarde empoeirado. O cheiro era o mesmo de antes: terra seca, fumaça de fogão a lenha, milho assado em brasa. As casas, porém, pareciam menores. Eu tinha crescido, não de corpo, mas de dor. Atravessei a rua olhando para as janelas fechadas. Algumas mulheres cochicharam baixinho. Reconheceram meu rosto, mesmo mudado. Senti o peso dos olhos, como se cada vizinha carregasse pedaço da história que ninguém contou. A casa da minha mãe estava igual: paredes de barro, porta de madeira torta, galinhas soltas no quintal. Bati devagar. Ela apareceu, mais encurvada, lenço suado na cabeça, olhos cansados. Demorou um instante para me reconhecer. Depois, a boca dela tremeu. Lourdes! Sou eu, mãe. Ela me puxou para dentro, me abraçou sem força, como quem abraça fantasma. O cheiro de sabão cru e suor me encheu o peito de saudade e raiva ao mesmo tempo. Ficamos caladas, só o choro falando. Quando ela soltou, enxugou o rosto com o avental e disse: pensei que tinha se perdido no mundo. Eu quis responder que me perdi, sim, mas não no mundo, me perdi dentro da casa em que ela me deixou. Não disse. Olhei pro chão de terra batida e perguntei direto: por que a senhora me entregou? O silêncio dela foi longo. Parecia que cada segundo pesava um saco de farinha. Por fim, sentou no banco de madeira e falou, sem olhar nos meus olhos: tua irmãzinha estava doente, a roça não dava mais nada. Eu ia perder vocês tudo. Seu Olímpio ofereceu ajuda, comida, remédio, dinheiro para pagar a venda. Disse que só queria alguém para ajudar na casa. Eu acreditei. A senhora acreditou, ou preferiu não ver? Perguntei, a voz mais dura do que imaginei que teria coragem. Ela estremeceu. Apertou as mãos no colo até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu sabia do jeito dele, Lourdes. Mas quem é que ia acreditar em mim? Quem ia botar comida aqui dentro? Eu escolhi o que achei que ia salvar vocês. E te perdi. A confissão caiu em mim como pedra no rio. Doeu ouvir. Doeu mais porque parte de mim já sabia. A minha vida trocada por um saco de mantimentos. Meu corpo dado em penhor de dívida. E ela ali, agora, tão frágil, me dizendo com os olhos marejados que também carregava prisão. Não sabia se odiava ou se entendia. Naquela noite, dormi no mesmo catre em que cresci.
O teto de palha tinha buracos, e pelas frestas eu via estrelas antigas, iguais às que eu via quando era menina e sonhava com o futuro que não aconteceu. Minha mãe roncava baixo no outro quarto. Eu fiquei acordada, ouvindo o barulho da noite, e percebi que a chave não girava mais. Mas dentro de mim o quarto das chaves ainda existia, fechado, escuro, esperando. De manhã, ela preparou café ralo e cuscuz. Colocou meu prato à frente e disse, com voz embargada. Eu não tinha escolha. Olhei para ela, e engoli seco. Sempre há escolha, mãe. Só que custa caro. Quem pagou fui eu. Ela chorou em silêncio. Eu também. Não havia perdão imediato, mas havia verdade. E verdade, às vezes, é o primeiro tijolo da reconstrução. Voltei para Salvador com o coração pesado. Mas algo tinha mudado. Já não carregava apenas culpa. Agora carregava também a certeza, não fui eu que falhei. Não fui eu que procurei. Fui entregue. Nome de menina virado moeda de troca. Essa lembrança não apagava o que fizeram comigo, mas colocava a culpa no lugar certo. Na viagem de volta, olhando o mar pela janela do ônibus, prometi a mim mesma, nunca mais serei mercadoria de ninguém. Hoje, aos meus 70 e poucos anos, olho para o espelho e vejo uma mulher cheia de marcas. As rugas nos cantos da boca, as mãos manchadas do tempo, o cabelo branco amarrado num coque simples. Mas o que mais me chama a atenção não são os sinais da velhice. É que, apesar de tudo, ainda estou de pé. Eu sobrevivi à casa grande, ao quarto das chaves, ao silêncio que tentaram costurar na minha boca. Sobrevivi à vergonha que não era minha, mas me entregaram como se fosse vestido. E sobrevivi até ao rancor da minha mãe, que não teve coragem de me proteger. Passei por cada noite em que me deitei achando que não ia amanhecer, e mesmo assim amanheci. Não foi fácil reconstruir. Salvador me recebeu com barulho e miséria, mas também com braços bondosos. Aprendi a lavar roupa por dia, a passar ferro até as costas gritarem, a cozinhar em casas de gente que nem lembrava meu nome. Mas também aprendi a andar de cabeça um pouco mais erguida, a falar baixo sem pedir desculpa, a guardar moedas até virar poupança. Tive uma filha. Criei com suor, com medo, mas também com esperança. Vi essa filha virar mulher de coragem, mãe dedicada, trabalhadora. E hoje tenho netos que correm pela sala e me chamam de vovó com a naturalidade de quem nunca soube que um dia eu fui só a menina. Sei que não apaguei o passado. Ele ainda mora em mim, no meu corpo que se contrai quando escuta a chave girando, no meu coração que acelera quando sinto o cheiro de cachaça misturada com suor. Mas aprendi que viver não é esquecer. É carregar e transformar. Transformar dor em alerta, vergonha em palavra, silêncio em voz. Por muito tempo, achei que minha vida tinha acabado naquela casa. Hoje percebo que foi ali que ela começou, mesmo quebrada. Porque cada ferida me empurrou para frente. Cada lágrima me deu sede de futuro. E cada queda me obrigou a levantar, mesmo sem força. Fui chamada de perdida, de ingrata, de mentirosa. E ainda hoje, quando conto parte da minha história, sempre tem quem diga, isso é exagero, isso é invenção. Mas aprendi a não precisar mais da crença de ninguém. Eu sei o que vivi. E se minha palavra tocar ao menos uma pessoa, já valeu. Talvez você, que me escuta agora, também carregue um quarto escuro dentro de si. Talvez tenha um segredo pesado, uma lembrança que não deixa dormir. O que eu posso dizer é que você não está sozinho. Que a saída, ainda que seja lenta, ainda que doa, ainda que custe quase tudo. O que fizeram comigo não define quem eu sou. E o que fizeram com você também não define quem você será. Hoje, moro numa casinha simples em Feira de Santana. Tenho meu quintal com cheiro de café fresco, minhas plantas que florescem mesmo sem adubo, meus netos que me abraçam sem saber que esse gesto cura feridas antigas.
E tenho esta voz, que já tentaram calar tantas vezes, mas que agora ecoa. Se eu pudesse voltar no tempo, diria para aquela menina: não é sua culpa, não é seu peso. Mas como não posso, digo aqui, para quem me ouve, não é culpa sua. Nunca foi. Eu não me orgulho do caminho, mas me orgulho de não ter desistido. Sobrevivi, mesmo quando parecia impossível. Reconstruí, mesmo quando só restavam escombros. E hoje posso contar, com calma e firmeza, que ainda há vida depois do quarto das chaves. Se essa história tocou você, se trouxe alguma lembrança ou força, peço com carinho, se inscreva aqui no canal Voz dos Corações, deixe seu comentário, compartilhe. Não é por vaidade. É porque cada vez que alguém escuta e reconhece uma dor parecida, uma corrente se quebra. E cada corrente quebrada é uma mulher, um homem, uma criança mais livre. Minha vitória não foi fugir. Nem foi sobreviver ao medo. Minha vitória foi transformar o silêncio em palavra. Hoje, quando deito à noite e ouço o vento nas frestas da janela, sei que nenhuma chave mais me prende. Porque a chave agora é minha.